O seu passado não vai definir o seu futuro. Todos nós temos um passado, uma vida, uma história para contar, algo para relatar. Todo mundo nessa vida tem uma história, tem um passado, outros têm um passado maravilhoso, tem pessoas que têm um passado muito triste. Uns têm prazer em contar a sua história, outros têm vergonha de falar do seu passado. Todos nós temos uma história de vida, não é verdade, pessoal? Uma história de vida para falar, para contar. E eu vou falar de uma mulher que teve um passado, o passado dela não foi muito bom, é um passado vergonhoso para muitas pessoas, mas essas eram as condições de vida que ela tinha, esse era um meio dela trabalhar, era um meio dela ter o seu sustento. E por isso ela foi julgada por alguns fariseus, né, por algumas pessoas que estavam ali naquele local. Mas esta mulher depois teve um passado maravilhoso, um futuro esplêndido na presença de Deus. Então eu vou ler para você, querida, você que muitas das vezes está se sentindo injustiçado, que você se sente com vergonha, você tem um passado que não foi muito legal para contar, uma história um pouco triste, não se preocupe, porque o seu passado não vai definir o seu futuro. Se você estiver na presença do Senhor, a sua história pode ser mudada. Então vamos ler em Lucas, Evangelho de Lucas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Vamos ler essa passagem? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, ele pensou consigo mesmo, né? Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ou seja, esta mulher, quando soube que Jesus ia jantar nessa casa, ela se aproximou de Jesus, ela foi lá, começou a chorar, ela se sentia, ela não era satisfeita. Se você ler, você vai entender que ela não estava feliz com a vida que ela levava. Ela tinha um passado triste, ela tinha um passado ao qual ela não tinha prazer, ela se envergonhava de viver aquela situação. E o que é que ela fez? Ela pegou um frasco, né, de alabastro, foi lá, se ajoelhou nos pés do Senhor e começou a chorar, e começou a beijar os pés do Senhor, e começou a molhar, lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, chorando muito, enxugando com seus cabelos. Depois ela pegou esse perfume, aqui fala que esse perfume era caríssimo, ela colocou esse perfume, ungiu os pés do Senhor. Com certeza esse perfume ela tinha ganho com o seu trabalho, pois ela vendia o seu corpo por horas. Ela era aqui considerada uma mulher prostituta, uma mulher pecadora, ela era uma mulher de vida fácil, né? Ela ganhava o seu dinheiro se prostituindo, vendendo o seu corpo, tendo umas horas vendendo o seu corpo, mas ela pegou esse perfume caríssimo, a Bíblia fala, e foi ungir os pés do Senhor. Era o que ela tinha, o de melhor que ela tinha era aquele perfume. Será que eu e você temos dado o nosso melhor para Deus? Nós temos pego aquela coisa melhor que a gente tem, mais cara que a gente tem, e temos depositado na presença do Senhor? Será que eu e você temos se dobrado diante do Senhor, orado, jejuado, derramado nosso pranto na presença do Senhor? Será que nós temos lavado aos pés do Senhor com as nossas lágrimas? Será que eu e você temos nos humilhado profundamente na presença do Senhor? Pois esta mulher, ela fez isso. Ela se humilhou, ela se derramou na presença do Senhor. Eu vejo aqui também que o Senhor Jesus, ele não procura pessoas que não tenham pecado. Ele não procura pessoas que sejam pessoas com passado limpo, totalmente limpo. Não, ele procura pessoas com passado sujo. Ele procura pessoas pecador. A palavra de Deus diz que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Ele veio salvar aqueles que se achavam perdidos. Ele veio proclamar as boas novas para aquela pessoa que se encontrava perdida. E se você está nessa situação, se você tem um passado triste, se você está vivendo algo que você não tem se agradado, eu convido você a ir de encontro a Jesus. Eu convido a você a ir de encontro a esse mestre, a esse Senhor que não vê o seu passado, a esse Senhor que perdoa as suas falhas, a esse Senhor que não vê o que você fez, mas que ele
tem um futuro, ele vê uma visão diferenciada para você. A esse mestre que vê lá na frente quem você vai se tornar. Ele não está preocupado com o que você fez, mas ele quer que você seja uma nova criatura, que você siga um caminho reto na presença dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Senhor que está à procura de pessoas que têm um passado triste, que têm um passado ao qual ele não se agrade, ao qual você não se agrada, mas que ele está pronto para mudar a sua história. Ele está pronto para mudar a sua história. Então vamos continuar aqui. Então lhe disse Jesus, no 40. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Louvado seja o Senhor. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. Olha aqui o que é que ela ganhou com esse ato dela. Ela estava ali verdadeiramente. Ela se humilhou verdadeiramente. Ela estava ali porque ela queria ser perdoada. Ela estava chorando e Jesus conhece os corações daqueles que são verdadeiramente sinceros. Jesus conhece os pensamentos. Ele viu que aquele homem estava pensando. Ele fala que Simão, talvez fosse Simão Pedro mesmo, que estava pensando em sua mente. Se ele fosse mesmo profeta, saberia quem está tocando nele. Mas Jesus sabia quem estava tocando nele, porque Jesus, ele é o nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe aquilo que eu e você estamos pensando e sabe qual é a intenção do nosso coração. Então ele falou para ele: Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoado. Ele faz a pergunta. Um homem tinha uma dívida, né? Vamos ler de novo. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Ou seja, ela tinha um pecado ali que aparentemente era grande para ela. Então, quando Jesus a perdoou, o que é que Jesus quis dizer? Que aquela pessoa que é perdoada, a quem mais é perdoado, mais se ama. Então, se você tem um passado por que Jesus muitas das vezes usa pessoas que têm um passado mais tenebroso? Um passado de vergonha, um passado, às vezes a pessoa foi enferma e Jesus curou. Essa pessoa se dedica totalmente a servir a Deus. Como Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho. E aí, quando ele caiu naquele dia lá que a Bíblia fala que ele ficou cego 3 dias e depois abriu a visão, ele passou a defender o Evangelho muito mais do que ele defendia quando ele não era servo de Deus, né? Ele achava que estava fazendo bem, ele não fazia aquilo por maldade. Ele perseguia o povo de Deus achando que estava fazendo certo. Mas quando ele se converteu verdadeiramente e foi perdoado os seus pecados, ele passou a ser um dos discípulos, dos discípulos muito mais cobrado do que aqueles outros que estiveram com Jesus, que aqueles que conviviam com Jesus. Ele foi quem mais sofreu, ele foi quem mais foi chicoteado, ele foi preso, ele passou por muitas coisas, mas ele estava ali firme e forte na presença do Senhor. Por quê? Porque ele era um perseguidor, então passou a ser aquela pessoa que mais defendia o Evangelho. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que essa mulher, ela amou muito mais a Jesus
porque foi perdoado os seus pecados. Ela passou muito mais a servir a Jesus, porque foi perdoado os seus pecados. E ela teve depois uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Passou a seguir Jesus e foi uma mulher destemida, uma mulher que estava ali junto com ele, que foi e levou a palavra e estava ali servindo a Jesus. Então o que eu quero falar para você, você pode ter tido um passado que você não tem orgulho de falar dele. Você pode ter sido uma pessoa das maiores pecadores que existiu na terra. Mas eu quero dizer que o seu passado não quer dizer que você não vai ter um futuro promissor na presença do Senhor. Não quer dizer que você não vai ter um futuro melhor do que o seu passado. Então você precisa se colocar na presença de Deus, se arrepender das suas falhas, se arrepender daquilo que você se sente que não está fazendo bem e colocar tudo nas mãos do Senhor. Porque aqui no final é o que é que Jesus disse para ela. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus não estava preocupado com o que eles estavam pensando ali, a respeito dele, por estar ali sendo ungido os pés por aquela mulher pecadora. Ele não estava preocupado com o que eles iam falar, ele não estava preocupado com o que eles estavam pensando. Mas Jesus estava vendo ali um coração quebrantado. O que Jesus estava vendo ali naquela mulher era uma mulher disposta a se arrepender dos seus pecados. O que Jesus viu ali foi um ato de amor que ela teve para com ele. Foi um ato de amor. Ele disse que esteve lá e Simão não lavou os pés dele. Ele disse que esteve lá e Simão não ungiu a cabeça dele com óleo. Mas aquela mulher ungiu com suas lágrimas. Aquela mulher estava ali ungindo os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aquela mulher estava ali usando aquele perfume caro que ela tinha ali. Perfume de mirra. Ela estava ali ungindo os pés de Jesus. Que logo depois serviu para o sepultamento. É como se ela estivesse já preparando o corpo de Jesus. Ela esteve ali diante de Jesus, fazendo coisas que aqueles discípulos que estavam com Jesus não fizeram. Muitas das vezes pessoas estão aí fora, fazendo coisas muito mais interessantes na presença de Deus do que muitas das vezes nós que estamos na casa do Senhor. É isso que Jesus queria dizer. Que aquela mulher chegou ali, pecadora, mas estava ali disposta a ungir os pés dele, a se derramar na presença dele, a derramar suas lágrimas ali na presença dele. E aquela mulher, ela tinha um passado triste. Ela era uma mulher prostituta, ela vendia o seu corpo. E para a sociedade, ela não era bem vista ali naquele lugar. Mas ela enfrentou ali, foi ali, mesmo sabendo que ia ser discriminada, mesmo sabendo que ia ser julgada. Mas ela foi lá, ela foi uma mulher que teve coragem. Ela foi lá diante daqueles homens, se ajoelhou nos pés de Jesus, derramou suas lágrimas. E Jesus disse, filha, teus pecados estão perdoados, vá. A tua fé te salvou. Ela mostrou ali fé, porque para você enfrentar pessoas, muitas das vezes você tem vergonha, né, de enfrentar algo na sua vida. Você tem vergonha de ir ali e se pronunciar aquilo que você está fazendo de errado. Para isso você precisa de fé e de coragem. A fé e a coragem, ela andam junto também, né? E essa mulher demonstrou fé. O próprio Jesus falou, ó. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Então eu falo para você, não é porque você começou errado que você termina errado. Não é porque você teve um passado que você não se agrada dele que você possa continuar com esse passado. Você pode mudar a sua história, você pode ter um passado melhor, você pode ter uma história de vida melhor na presença de Deus, porque Deus é mudança de vida. Ele muda a história, ele muda o passado. Então essa é a palavra que eu tenho para nós, para mim e para você nesta manhã. Que você olhe para Jesus. Não fique olhando para suas lutas, para o seu passado, a sua vida que foi triste. Não, olhe para Jesus, que Ele é o autor consumador da nossa fé. É Ele que muda a história, é Ele que muda a sua mentalidade, é Ele que lhe dá vida e vida em abundância. Então, fique com esta palavra. E eu digo para você, inscreva no canal. Você já se inscreveu nesse canal? Não? Pois se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, tá certo? Porque quando eu postar algo aí, o YouTube vai te identificar, o algoritmo do YouTube, né? Ele vai identificar você, ele vai aparecer lá para você e você vai assistir o vídeo. Que Deus possa abençoar você e sua família nesta manhã. E eu quero pedir para você, vamos orar pela nação de Israel, pessoal.
Israel está lá em guerra e a palavra de Deus diz que nós temos que orar pela nação de Israel, certo? Vamos orar para que nós também possamos ter paz, não é isso? Vamos orar pelos nossos irmãos israelenses. E aqui eu entrego a sua vida nas mãos do Senhor. E tchau, bye bye. A paz do Senhor Jesus fica conosco, comigo e com você.